Ela foi tratada como se fosse descartável, sem explicações. Foi expulsa da própria casa pelo marido milionário, trocada por uma jovem modelo e enviada para longe, como quem se livra de um incômodo. Mas o que ele jamais imaginou é que no silêncio da rejeição, ela descobriria uma força que nem ela sabia que tinha. Enquanto ele se afundava em mentiras, dívidas e humilhações, ela florescia, transformava dor em propósito e voltava ao mundo mais inteira do que nunca. No canal Janelas da Vida, você encontra sempre histórias de mulheres incrivelmente fortes. Agora, vamos conhecer a história de Helena. A mansão estava silenciosa naquela tarde abafada. O sol se infiltrava pelas janelas amplas, mas a luz parecia fria sobre o mármore impecável da sala de estar. Helena caminhava descalça. Os passos leves mal faziam ruído sobre o piso gelado. Vestia um robe de seda cor marfim, e os cabelos, soltos, ainda carregavam o perfume do banho recente. Tudo indicava mais um dia comum, uma rotina conhecida. Café servido com esmero, música ambiente discreta, a casa perfumada com lavanda. Ela sequer percebeu quando Roberto entrou. Ele surgiu na sala como uma sombra firme e determinada. Vestia um terno escuro, elegante, mas o rosto estava tenso, o maxilar travado. Não havia nos olhos dele o menor traço de ternura, apenas distância, um abismo que se abria, invisível, entre os dois. Preciso falar com você. A voz dele cortou o silêncio com a frieza de uma navalha. Helena sorriu, ainda sem entender. Claro. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ele não respondeu de imediato. Caminhou até o aparador de vidro, onde repousava uma pequena pasta de couro. Pegou-a com calma e a estendeu para ela. Helena, nosso casamento terminou. Eu quero que você saia da casa hoje. Por um instante, o tempo pareceu parar. O mundo ficou mudo. O som da fonte no jardim, o tic-tac do relógio, tudo se dissolveu numa bolha de irrealidade. Helena não conseguia processar o que ouvira. Apenas o encarava, como se esperasse que ele risse e dissesse que era uma brincadeira de mau gosto. Mas ele apenas continuou. Está tudo resolvido. Aqui estão as chaves do novo apartamento. É mobiliado. Você também vai receber uma pensão mensal. Eu já organizei tudo com meu advogado. O rosto dela, antes sereno, começou a perder a cor. As mãos tremiam levemente quando ela pegou a chave e o envelope que ele lhe oferecia. Roberto, é alguma crise? Algum mal-entendido? A voz dela saiu fraca, como se tivesse sido empurrada por dentro. Ele desviou o olhar. Não. Já tomei minha decisão. Não vou discutir isso. Não houve briga. Não houve acusações. Apenas uma retirada limpa, quase empresarial, como quem encerra um contrato de sociedade. Roberto, o homem com quem ela dividira uma década de vida, não esboçou arrependimento, nem ofereceu explicação. Helena recuou um passo. Sentiu o frio do piso subir pelas pernas, congelando-a por dentro. Seus olhos percorreram o ambiente. O lustre de cristal, o tapete persa, os quadros que escolhera com tanto cuidado. Tudo lhe parecia agora estrangeiro, como se nunca tivesse pertencido àquela casa. Eu não entendo, sussurrou. Roberto não respondeu. Apenas ajeitou a gravata e saiu, deixando um vácuo às suas costas. O som da porta principal se fechando ecoou como um estalo de fim. O fim de algo que ela nem sabia que estava desmoronando. Minutos ou horas se passaram. Helena permaneceu ali, de pé, com a chave do apartamento em uma mão e o envelope na outra. O coração batia apressado, a boca seca. Ela se sentou no sofá, os olhos perdidos no nada. A dor veio aos poucos. Primeiro como uma pressão no peito, depois como um calor ardente nas bochechas, e por fim, como um soluço seco que rompeu o silêncio. Chorou sem escândalo. Chorou como quem se despede de um sonho. Enquanto o dia se apagava lá fora, Helena se levantou lentamente. Foi até o quarto, arrastando os pés. Pegou uma mala pequena no closet. Cada roupa dobrada parecia uma despedida silenciosa. Não levou muito, apenas o essencial. Saiu sem olhar para trás. Ao fechar a porta da mansão, sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. A casa, tão grandiosa,
nunca pareceu tão fria, tão vazia. Entrou no carro, ligou o motor e olhou o portão se fechando pelo retrovisor. Era real. Estava acontecendo. No caminho para o novo apartamento, a cidade parecia distorcida. As luzes, os sons, tudo passava como um filme mudo. Helena apertava as chaves em sua mão como se fossem o único elo com alguma forma de controle. Mas não havia controle. Havia apenas o desconhecido. Quando chegou ao novo endereço, não chorou. Apenas entrou. O apartamento era moderno, limpo, decorado com elegância impessoal. Nenhuma memória, nenhum cheiro familiar. Apenas paredes brancas e o eco de um futuro vazio. Sentou-se no centro da sala e permitiu que o silêncio a envolvesse. Não sabia por onde começar. Não sabia o que viria. Mas uma coisa era certa. O mundo como ela conhecia havia acabado. E quando o passado se despedaça sem aviso, o primeiro passo é sobreviver ao impacto. O silêncio do novo apartamento era diferente do da mansão. Ali, ele não tinha o peso da imponência, mas a leveza vazia de um lugar sem memórias. As paredes brancas refletiam a luz suave que entrava pelas janelas amplas, mas o ambiente continuava impessoal, como se recusasse a abraçar Helena. Ela andava pelos cômodos com passos lentos, ainda carregando no corpo a inércia do impacto. O sofá moderno, as poltronas bem escolhidas, a cozinha planejada, tudo parecia cuidadosamente montado por alguém que queria apagar seu passado. Não, por ela. Era um espaço de conforto forçado, com cheiros neutros, tons frios e nenhuma história. Ao apoiar-se na bancada da cozinha, Helena sentiu um vazio crescer em seu peito. O abandono não era apenas emocional, era físico. Estava agora cercada de móveis que não escolheu, em um lugar onde nunca sonhou estar. Os primeiros dias se arrastaram, como névoa. Dormia pouco, comia quase nada. O café esfriava ao lado da cama, e o som da televisão ligada apenas preenchia o espaço com vozes que não diziam nada. Tentava entender, revirava conversas passadas, olhares, silêncios que talvez tivessem sido pistas, mas nada fazia sentido. Roberto a deixara como quem fecha a porta de um quarto arrumado. Sem drama, sem retorno. Na manhã de uma quarta-feira, o golpe final chegou. Helena, ainda de hobby com a xícara nas mãos, abriu o celular para distrair a mente. Foi então que a tela se tornou um espelho de sua ruína. Uma foto estampava o rosto de Roberto, sorrindo ao lado de uma mulher jovem, alta, deslumbrante. Bianca. O nome veio acompanhado de adjetivos: modelo promissora, presença confirmada em eventos internacionais, musa da nova geração. A legenda era cruel. Novo casal sensação do mundo empresarial. Helena ficou imóvel. A imagem do homem que um dia a amou, agora rindo ao lado de outra, como se a vida anterior nunca tivesse existido, rasgou seu peito com brutalidade. Não era só abandono, era substituição, pública, escancarada. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como perfume barato. Amigas ligavam, algumas por preocupação genuína, outras por pura curiosidade disfarçada de empatia. Comentários vinham carregados de veneno sutil. Você viu que ela é bem mais nova, né? Acontece com todo mundo, amiga. Os homens sempre procuram novidade. Mas você é tão elegante. Ele vai se arrepender. Pode apostar. Cada frase era uma lâmina. Helena sorria em silêncio, agradecia, desligava. Depois, chorava. Chorava até o corpo doer. Sentia-se uma peça fora de uso, como se tivesse vencido o prazo de validade, como se todo o valor que tinha estivesse atrelado à juventude, à aparência, ao brilho de uma novidade que ela já não representava. Certa noite, ao abrir um armário da sala, encontrou um caderno antigo que trazia anotações da época da faculdade. Seus olhos se fixaram numa página onde, anos atrás, havia rabiscado uma frase que lhe parecia estranha naquele momento. Ser inteira por dentro é o único jeito de não desabar por fora. Fechou o caderno com calma. A dor ainda era imensa, mas algo dentro dela começou a se mover, como se, entre as rachaduras, nascesse uma faísca tímida. Não de vingança, não de revolta,
mas de sobrevivência. A cidade lá fora seguia barulhenta, indiferente, mas dentro daquele apartamento frio, algo sussurrava no coração de Helena. Ela ainda existia. Mesmo fragmentada, ela era real. E alguma parte dela, mesmo que pequena, começava a recusar o papel de vítima. E no silêncio mais cruel da perda, nasceu uma semente teimosa, a de não se permitir desaparecer. O caminho até o pequeno consultório foi feito em silêncio. Helena observava a cidade pela janela do táxi, mas os olhos não viam as ruas. Viagem nenhuma é simples quando feita para dentro de si. Era isso que ela estava tentando fazer: encontrar um novo rumo, não por orgulho ou necessidade, mas por sobrevivência emocional. O consultório ficava em um prédio antigo, de 3 andares, numa rua tranquila perto de uma praça arborizada. O corredor tinha cheiro de madeira polida e café. Ao girar a chave e abrir a porta da nova sala, Helena sentiu um sopro morno de lembrança invadir o peito. Ali, naquele pequeno espaço com janelas largas e luz natural, havia possibilidade. Um território novo. Um recomeço. Ela mesma escolheu cada detalhe. As paredes em tom de creme, a estante de livros com autores que marcaram sua formação, os quadros discretos com traços abstratos. No canto, uma poltrona azul marinho e, ao lado, uma mesinha com uma luminária de vidro âmbar. Nada era luxuoso, mas tudo ali era dela. Pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentia dona de algo. E esse algo era também um pedaço esquecido de si. Na primeira manhã de trabalho, acordou cedo. Preparou o café com cuidado, vestiu uma roupa sóbria, colocou um colar simples, mas simbólico. Um pequeno pingente em forma de folha, presente de sua mãe quando se formou em psicologia. Respirou fundo diante do espelho e, por um instante, reconheceu aquela mulher. Ela estava de volta. O primeiro paciente chegou às 10 horas. Um homem na faixa dos 50, visivelmente desconfortável, falando sobre a dificuldade de lidar com o luto da esposa. Helena escutou com atenção, como sempre fizera antes de abandonar a carreira. Mas agora, cada palavra ouvida tinha mais peso, mais empatia, mais verdade. Ela entendia a dor do outro porque conhecia, por dentro, a sua própria. Sentia-se útil, inteira, conectada. Nos dias seguintes, outros pacientes chegaram. Uma adolescente com crises de ansiedade, uma mulher recém-divorciada, um executivo esgotado. Helena os recebia com olhar firme e voz suave, anotando com delicadeza, oferecendo espaço, construindo pontes. Cada atendimento era como uma pedra recolocada em sua própria fundação. Cada escuta, um gesto de cura mútua. Em um intervalo entre sessões, organizando alguns papéis, encontrou um bilhete antigo, guardado entre 2 livros. Nunca deixe de ser casa para quem se perdeu de si mesmo. Era uma anotação de um professor que admirava na faculdade. Sorriu. Talvez aquele consultório, com sua simplicidade acolhedora, estivesse cumprindo exatamente essa função. Na parede atrás da mesa, fixou uma foto sua, ainda jovem, segurando o diploma com orgulho. Não para exibir, mas para lembrar. Lembrar de quem foi, de onde veio e da mulher que sempre esteve ali, mesmo esquecida, soterrada pelos anos em que viveu à sombra de um casamento confortável, porém limitante. À noite, quando voltava para casa, o corpo cansado trazia outro tipo de exaustão. Não era tristeza, era movimento. Era vida voltando aos poucos. Sentada na varanda do apartamento, com uma manta nas pernas e um chá nas mãos, Helena observava a cidade com outro olhar. Ainda doía, sim, mas agora havia propósito. Ela não sabia como seria o futuro. Mas pela primeira vez em muito tempo, tinha certeza de algo. Não seria um eco do passado. Seria presente. Seria presença. E foi no silêncio da escuta que Helena reencontrou a mulher que o tempo e o abandono quase haviam feito esquecer. As semanas viraram meses, e o consultório antes silencioso agora pulsava com histórias, desabafos e reconstruções. A cadeira ao lado da poltrona azul marinho já não parecia tão nova. Tinha marcas de quem ali se permitia despir a alma. Helena,
com sua escuta atenta e olhar sereno, transformava o espaço em um santuário de cura. A fama veio devagar, pelas palavras sussurradas entre pacientes, pelas indicações espontâneas, pela sensação acolhedora que ela deixava em cada atendimento. Não demorou para que mulheres com feridas profundas batessem à sua porta. Eram traídas, abandonadas, enlutadas. Mulheres que haviam sido silenciadas pela vida e que encontravam em Helena não apenas uma profissional, mas uma aliada silenciosa. Ela não dava conselhos fáceis. Ela ouvia, ela esperava. E quando necessário, dizia exatamente aquilo que a alma da outra precisava ouvir, mesmo que doesse. Havia nela uma autoridade afetiva que não se aprendia em livros. Era a sabedoria de quem havia sangrado e se refeito. O consultório, antes modesto, agora contava com uma nova estante, um tapete mais aconchegante, pequenas mudanças que refletiam o crescimento do trabalho e a solidez de sua nova fase. No canto, flores frescas, sempre em um vaso de vidro. Um ritual silencioso de beleza e cuidado. Os horários começaram a se esgotar com antecedência, e o nome de Helena passou a circular, em rodas profissionais com respeito discreto. Foi convidada para participar de um painel sobre saúde emocional da mulher madura. O evento, organizado por uma associação de psicologia, reunia especialistas de todo o país. Sentada à mesa com outros profissionais, Helena falava com clareza e profundidade sobre temas como abandono conjugal, reconstrução da autoestima e o luto invisível das que seguem vivas, mas foram deixadas para trás. A plateia escutava em silêncio, tocada não apenas pelas palavras, mas pela presença forte e calma de quem falava com propriedade. Após a palestra, recebeu abraços, convites, elogios. Uma jovem psicóloga se aproximou com olhos marejados. Você descreveu exatamente o que minha mãe passou. Obrigada por dar voz a tantas mulheres como ela. Helena sorriu, emocionada. Cada palavra, cada gesto, reforçava a certeza de que sua dor não havia sido em vão. A cicatriz tornara-se uma ponte. Escreveu artigos. Um deles, intitulado As Invisíveis, As Mulheres que Continuam de Pé Após o Abandono, ganhou destaque em uma revista especializada. Nele, contava não sua história diretamente, mas os ecos dela através de suas pacientes. Falava sobre o tempo necessário para a reconstrução, sobre o direito de se refazer sem pressa, sobre como a dignidade pode ser um ato silencioso de resistência. Às vezes, sozinha em casa após um dia intenso, Helena ainda sentia a sombra da antiga vida bater à porta da memória. Mas agora, ela não abria mais. Apenas observava de longe e respirava fundo. A mulher que fora antes ainda existia, mas agora caminhava ao lado da que havia renascido. Ela aprendeu a transformar a própria dor em solo fértil. E nesse solo, outras mulheres encontravam abrigo, força, voz. E foi assim, entre histórias cortantes e silêncios profundos, que Helena descobriu: curar o outro era também uma forma de se manter inteira. Enquanto Helena se tornava uma referência discreta e admirada no universo emocional de mulheres feridas, Bianca desfilava por outro cenário: o dos holofotes, dos flashes e das festas cercadas de taças erguidas, mas vazias de verdade. Seu nome estampava campanhas de grifes internacionais, colunas sociais exaltavam sua beleza e estilo, e sua imagem era sinônimo de juventude, poder e desejo. Ao lado dela, Roberto parecia viver um novo ápice, sempre impecável, sorridente, presente em todos os eventos ao seu lado, como se fosse um troféu que ela levava ao braço. Os ambientes agora frequentados por Roberto nada tinham da solidez de antes. Eram tapetes vermelhos, lounges aromatizados, luzes intensas e conversas vazias. Ele havia trocado a segurança do lar silencioso pelo burburinho constante da exposição, mas não percebia. Achava-se rejuvenescido, prestigiado por ter ao seu lado a mulher do momento. Seus olhos brilhavam nas entrevistas, mas carregavam um cansaço que nem ele próprio notava. Bianca, por sua vez, sabia transitar com maestria entre os elogios e os interesses. Tinha charme,
mas também cálculo. Era envolvente, mas seletiva. Aos poucos, passou a controlar aspectos sutis da vida de Roberto. Agendas, compromissos, decisões, tudo sob o verniz de uma parceria moderna, mas que escondia um jogo sutil de dominação. Alguns amigos próximos notaram mudanças. Roberto começava a se afastar de antigos colegas. Negócios importantes eram adiados por decisões de última hora. Bianca, por sua vez, passava a se reunir com pessoas novas, empresários, influenciadores, advogados, muitos dos quais Roberto sequer conhecia. Ele, cego pela vaidade, ignorava os sinais. Sentia-se especial por ter conquistado a mulher, que todos desejavam. Foi durante uma festa no litoral, em uma mansão alugada para o verão, que um amigo antigo se aproximou de Roberto e, entre um gole e outro de uísque, comentou: "Você já percebeu que a Bianca abriu uma empresa no nome dela? Parece que ela contratou um advogado só dela, não o seu. Cuidado, meu caro. Você pode ser o último a saber o que está acontecendo." Roberto riu. Desviou, desconversou. Achava aquilo fruto de inveja ou conservadorismo. Mas à noite, ao observar, Bianca sorrindo de forma exagerada para um grupo de investidores, sentiu algo estranho no estômago. Não ciúmes, não exatamente. Era mais um desconforto sutil, um alarme silencioso que ele escolheu silenciar. Em casa, as coisas mudavam aos poucos. Bianca já não fazia questão de esconder seu desinteresse por conversas profundas. Seus gestos carinhosos tornaram-se performáticos. Suas ausências, mais frequentes. Mas Roberto ainda tentava manter o encanto. Comprava presentes caros, organizava viagens, deixava tudo em seu nome para facilitar a vida dela. Queria agradar, provar que era merecedor de sua companhia. Mas Bianca não precisava ser convencida. Ela já tinha o que queria: visibilidade, contatos, dinheiro circulando. O brilho da relação, que parecia tão sólido nos primeiros tempos, agora se tornava uma vitrine. Por trás dela, acumulavam-se contratos assinados sem consulta, movimentações, bancárias em off, um planejamento que envolvia não só a vida amorosa, mas também os bens de Roberto. E enquanto o mundo aplaudia o casal do momento, Helena, distante de tudo aquilo, seguia seu caminho silencioso. Sua presença, ainda que longe dos holofotes, crescia. Era uma força que não dependia de aplausos. Era a diferença entre o que se constrói com verdade e o que se sustenta apenas com aparência. E quando tudo parece brilhar por fora, é no silêncio dos bastidores que os fios da verdade começam a se romper. O nome de Helena já não era mais sussurrado apenas entre pacientes e colegas próximos. Aos poucos, ganhava espaço em auditórios lotados, em rodas de conversa sobre saúde emocional da mulher, em entrevistas televisivas onde o foco era sempre o mesmo: reconstrução, dignidade e a força silenciosa de quem escolhe continuar. Ela nunca mencionava Roberto. Nunca citava diretamente o passado que havia deixado, mas sua presença carregava uma autoridade que ia além dos títulos. Era a verdade da experiência vivida, transformada em sabedoria. Auditórios se enchiam para ouvi-la. Helena caminhava entre poltronas e microfones com elegância natural. A sua fala era calma, mas firme. Usava exemplos, metáforas, falava de dor sem romantizá-la e de cura sem prometer milagre. As mulheres na plateia, muitas delas marcadas por perdas, lágrimas e silêncios, viam nela um espelho possível. Alguém que não voltou ao ponto de partida, mas que soube reinventar o próprio destino. Em um desses eventos, realizado por uma grande instituição voltada ao empoderamento feminino, Helena foi surpreendida com um prêmio de reconhecimento por sua contribuição à saúde mental da mulher brasileira. O auditório se levantou em aplausos. Ela, visivelmente emocionada, segurou o troféu de vidro com as duas mãos. O coração acelerado, os olhos marejados, mas o discurso veio seguro. A dor não é o fim de ninguém. Ela é apenas o ponto em que a gente para e decide: eu vou ficar aqui ou vou continuar? A minha escolha foi continuar. E se hoje eu estou aqui,
é porque essa escolha se repete todos os dias. Obrigada por estarem comigo. O vídeo de sua fala viralizou nas redes sociais. Convites começaram a surgir. Programas matinais, entrevistas, em podcasts voltados para a saúde emocional, debates sobre o envelhecimento feminino e a busca por recomeços após perdas afetivas. Helena aceitava os convites com critério. Mantinha a elegância discreta. Nunca cedia ao sensacionalismo. Sempre falava com foco na experiência coletiva, mesmo quando todos sabiam que sua história pessoal era o pano de fundo não dito de suas palavras. Nos bastidores, produtores e apresentadores se impressionavam com sua postura. Não buscava fama, não fazia exigências. Era gentil com todos, desde o maquiador até o diretor de palco. Mas ao entrar em cena, sua presença ocupava o espaço inteiro. Tinha aquele tipo de brilho que não vinha da vaidade, mas da serenidade. Em casa, mantinha sua rotina simples. O consultório seguia funcionando, com uma agenda ainda mais disputada. Continuava escrevendo artigos, agora também convidada por universidades e revistas de renome. Mas nada disso parecia embriagá-la. Sabia quem era, sabia o que queria. E sabia, sobretudo, o que não queria mais. Em uma manhã de domingo, sentada na varanda com seu café, viu na televisão uma matéria sobre mulheres que inspiram gerações. Seu rosto apareceu brevemente, seguido de depoimentos de pacientes e colegas. Helena sorriu, não de orgulho, mas de paz. Era como se, depois de tanto caminhar em terrenos instáveis, tivesse finalmente encontrado chão firme sob os pés. E naquele momento, Helena compreendeu. Prestígio de verdade é aquele que nasce da coerência entre o que se vive e o que se oferece ao mundo. Era uma tarde cinzenta quando Roberto entrou no escritório do contador, sem paletó, os olhos fundos e os cabelos desordenados. Não havia sorrisos nem recepções calorosas. Apenas documentos empilhados, expressões tensas e o peso de números, que já não jogavam a seu favor. O império construído em décadas começava a ruir diante dele como um castelo de areia vencido pela maré. As primeiras suspeitas vieram como sussurros, um contrato não assinado, uma conta bloqueada, uma transferência inesperada. Depois, vieram os números reais. As empresas estavam no vermelho. Os investimentos haviam sido retirados, vendidos, alguns até liquidados em nome de terceiros. O contador hesitou antes de dizer. Parte do dinheiro foi transferida para contas no exterior, em nome de empresas que não conseguimos rastrear totalmente. E todas elas têm ligação com Bianca. Roberto gelou. Quis negar, gritar, bater na mesa. Mas não havia dúvidas. As assinaturas eram dele. Ele autorizara tudo, ainda que sem saber. Documentos assinados durante festas, viagens, no meio de beijos e risadas. Confiava tanto nela que não lia mais as cláusulas. E quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntou quase sem voz. Há pelo menos 2 anos, Sr. Roberto. Talvez mais. A humilhação veio em ondas. Nos dias seguintes, sua vida virou uma romaria de cartórios, reuniões com advogados e visitas a imóveis que agora precisavam ser vendidos às pressas. Os carros de luxo foram retirados da garagem. O apartamento de cobertura, onde Bianca passava tardes em banhos de espuma e selfies, entrou em processo de avaliação judicial. E Bianca? Bianca sumiu. Sem aviso, sem bilhete, sem telefonema. Apenas uma mensagem seca no celular. Essa fase não me pertence mais. Espero que você saiba cuidar de si como cuidou de mim. Adeus. Roberto ficou olhando para a tela por minutos. O apartamento estava vazio. O eco dos passos dele soava como zombaria. Era o mesmo homem que, anos antes, abrira a porta da mansão para expulsar Helena com uma chave fria e um envelope seco nas mãos. Agora, era ele quem via as portas se fecharem. Começaram os rumores. Amigos se afastaram. Convites evaporaram. A imprensa, antes fascinada pelo casal glamuroso, agora circulava como abutres, insinuando traições, má gestão e decadência. Roberto já não saía. Passava os dias em reuniões e noites solitárias,
olhando para os mesmos móveis, agora sem vida. O celular tocava e ele não atendia. Quando atendia, era para ouvir cobranças ou falsas condolências. O nome de Bianca aparecia em novas manchetes. Modelo internacional fecha contrato milionário e muda-se para a Europa. Em uma das fotos, ela surgia sorrindo ao lado de um homem mais jovem, mais rico, mais útil. Roberto encarava o fundo de uma taça como se ali pudesse encontrar uma explicação. Mas não havia lógica que curasse o vazio. O orgulho ferido doía, mais que o rombo financeiro. A solidão era gritante. As memórias se embaralhavam. E tudo o que antes parecia certo agora parecia ingênuo. Numa noite chuvosa, sentado à mesa da sala de jantar com um copo de uísque e a pasta de documentos à frente, olhou para o envelope de cobrança de um antigo colégio particular onde estudara. Era o mesmo tipo de envelope que um dia entregara a Helena, como se estivesse resolvendo um incômodo. A lembrança veio como um tapa. A imagem dela, saindo da mansão com uma mala e dignidade, sem escândalo, sem vingança. Agora, ele entendia. Mas era tarde demais. E quando o jogo vira, o silêncio de quem foi ferido se torna o espelho mais cruel para quem um dia achou que nunca cairia. Era fim de tarde quando Roberto atravessou o corredor silencioso de um edifício discreto, de fachada envidraçada e linhas elegantes. As mãos suadas, o terno desalinhado, os olhos cansados. Ele parecia menor do que costumava ser. Carregava o peso de uma década nas costas e o amargor de uma queda recente nos lábios ressecados. Diante da porta com o letreiro dourado onde se lia Doutora Helena Duarte, psicóloga clínica, parou por um momento. Respirou fundo. Bateu. O som da batida reverberou como um eco do passado. Helena levantou os olhos do bloco de anotações. Reconheceu a silhueta pela porta de vidro fosco. Sentiu o corpo se enrijecer, mas não vacilou. Levantou-se com calma e abriu. Roberto, ele hesitou ao vê-la. Estava linda. Os cabelos presos num coque elegante, os olhos firmes, mas gentis. O consultório era claro, aconchegante, profissional. Um espaço acolhedor, sofisticado, que exalava equilíbrio. O oposto do vazio que ele carregava por dentro. Tentou dizer, mas a voz falhou. Eu precisava te ver. Helena não o convidou a entrar de imediato. Observou-o por alguns segundos. Depois, abriu passagem com um gesto sutil. Pode entrar. Ele se sentou na poltrona dos pacientes. Olhou ao redor. Tocou a almofada ao lado, como se tentasse ancorar-se na realidade. Sentia-se deslocado ali, como uma peça fora do jogo. Perdi tudo, Helena. Absolutamente tudo. Disse com os olhos marejados. Ela me enganou. Fez movimentações, mentiu, desapareceu. Estou em dívidas, sozinho. E não tenho para onde ir. Helena o escutava. Atenta, mas sem emoção aparente. O rosto sereno, as mãos entrelaçadas no colo. Não havia raiva em seus olhos, mas também não havia afeto. E por que veio até mim? Perguntou com suavidade. Porque você foi a única pessoa que... A voz falhou de novo. Ele tentou recompor-se. Que me amou de verdade. Eu não percebi isso antes. Estava cego. Fui um idiota, eu sei. Mas você sempre foi diferente. Forte. Generosa. Eu não soube valorizar. Agora, tudo o que eu queria era que você me olhasse como antes. Que me ajudasse a levantar. Como você sempre fez. O silêncio se instalou entre eles. Um silêncio espesso, cheio de memórias e distâncias. Helena se levantou, caminhou até a estante e pegou uma pequena escultura de madeira que ganhara de uma paciente. Olhou para o objeto por um instante antes de responder. Roberto, eu escuto você. E lamento profundamente tudo o que você viveu. Mas não sou mais aquela mulher. Aquela que você deixou, que você substituiu. Ela não existe mais. E o que você procura não está aqui. Ele abaixou os olhos, sentindo as palavras como socos brandos, mas precisos. Helena se aproximou e, com um gesto gentil, colocou um copo d'água sobre a mesa ao lado dele. O gesto de cuidado sem entrega. Eu não te odeio, Roberto. Nem guardo raiva.
Mas o que você vive agora é o resultado das suas escolhas. E eu fiz as minhas. Escolhi não viver do passado. Não me nutrir do que me feriu. Eu não quero de volta o que ficou lá atrás. Ele não chorou. Apenas assentiu, lentamente. Havia compreendido. A mulher à sua frente era firme como nunca. E ele, pela primeira vez, estava de fato diante da perda. Helena o acompanhou até a porta. Antes de abrir, disse apenas: "Cuide-se. Você ainda pode fazer algo com o que restou. Mas isso agora é com você." Roberto saiu sem dizer mais nada. Desceu os degraus como quem reaprende a andar. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um dourado melancólico. Helena voltou para sua sala, sentou-se, respirou fundo. Não sentia alívio, nem dor. Sentia leveza. Pela primeira vez, sabia que não precisava provar mais nada a ninguém. Nem a ele, nem ao mundo, nem a si mesma. E foi nesse reencontro silencioso que Helena descobriu: o verdadeiro poder não é revidar, é seguir em paz. A rotina de Helena já não era apenas sobre atender pacientes. Era sobre formar, acolher e inspirar outras mulheres a também encontrarem sua própria reconstrução. Os dias ganharam um novo contorno quando ela decidiu fundar uma ONG voltada ao apoio emocional de mulheres em situação de sofrimento, traídas, abandonadas, enlutadas ou simplesmente perdidas de si mesmas. A sede da ONG ficava em uma antiga casa restaurada, com jardim florido, salas de atendimento coletivo e espaço para oficinas terapêuticas. Era viva, pulsante, como o coração de Helena naquele novo momento. Além do consultório, agora com unidades em 2 bairros nobres da cidade, Helena também orientava psicólogas em início de carreira, oferecendo supervisão clínica e apoio ético. Tornara-se mentora sem ter planejado, mas com a naturalidade de quem já havia caminhado pelos próprios escombros. Suas palavras, cheias de experiência, soavam como conselhos silenciosos que tocavam fundo. As mulheres a escutavam com olhos brilhando, não por idolatria, mas por identificação. Num evento de lançamento de seu primeiro livro, Helena viu a sala se encher de rostos conhecidos e desconhecidos. O título era simples, mas carregado de sentido: Ainda que eu não volte. Nas páginas, histórias de superação, narradas de forma íntima, mas sem nomes, apenas verdades. Em cada capítulo, uma mulher que havia atravessado dores profundas e saído do outro lado com mais consciência, mais amor próprio, mais clareza. Nenhuma história era exatamente a de Helena, mas todas traziam pedaços dela. Na noite do lançamento, após os autógrafos e as fotos, ela subiu ao palco improvisado com um vestido claro e sorriso leve. Agradeceu em poucas palavras. Não se alongou. Apenas disse: que essas páginas sirvam como espelho para quem ainda está no escuro. Ninguém precisa voltar para ser feliz. Às vezes, é no novo caminho que a gente finalmente se encontra. Lá fora, o mundo seguia seu curso. Roberto havia desaparecido dos noticiários. Não se falava mais dele nas rodas sociais. Alguns diziam que havia se mudado para o interior. Outros, que estava recluso em um sítio afastado. Poucos sabiam ao certo. E Helena, menos ainda. Mas isso não importava. Ela já não procurava respostas. Já não fazia perguntas sobre o passado. Havia encontrado um ponto de paz entre o que viveu e o que construiu. Não havia mágoa, nem orgulho. Havia apenas um sentimento de leveza, como quem aprende a andar descalça de novo depois de muito tempo calçando armaduras. Certa tarde, ao encerrar uma oficina de escuta afetiva com um grupo de mulheres, sentou-se no jardim da ONG. O sol filtrado pelas folhas, o som das vozes femininas, ao fundo. Pegou o celular e tirou uma foto do lugar. Postou com a legenda: "A vida recomeça quando a gente para de querer voltar." Era isso. Helena seguia, inteira, presente, plena. E, quando o passado já não dita mais o ritmo dos passos, tudo o que resta é caminhar com a alma leve e os olhos abertos para o agora. A cidade se espalhava à frente de Helena como um mosaico dourado. O entardecer banhava os prédios com uma luz morna, e do alto da varanda envidraçada,
Ela observava o movimento lá embaixo com um café entre as mãos e um leve sorriso nos lábios. A brisa entrava suave pela janela aberta, fazendo dançar a cortina branca ao seu lado. Ali, naquele silêncio preenchido de sentido, Helena sentia-se em paz. A sala era acolhedora, viva, cheia de pequenos detalhes que contavam sua história. Livros, plantas, quadros com frases inspiradoras, fotos de momentos preciosos. A decoração não era luxuosa, mas era sua. Cada objeto naquele espaço era escolha. E mais importante, era reflexo de quem ela havia se tornado. Forte, plena, serena. Na televisão, uma entrevista sua era transmitida ao vivo. A jornalista sorria enquanto dizia: Helena Duarte, referência em saúde emocional feminina, está conosco hoje para falar sobre recomeços. Seu livro, Ainda que Eu Não Volte, segue entre os mais lidos do país. Helena, qual a maior lição que você aprendeu ao longo dessa jornada? A imagem cortou para Helena, elegante no estúdio, respondendo com aquela calma que agora era sua assinatura. Que a gente não precisa de uma permissão externa para recomeçar. O dia em que você escolhe ser fiel à sua verdade é o dia em que sua vida começa de novo. A câmera registrava seu olhar firme, sua postura segura. Nada naquela fala era ensaiado. Era apenas verdade. Do outro lado da cidade, numa sala escura e silenciosa, Roberto assistia à mesma entrevista. Estava sozinho. Os móveis cobertos por panos denunciavam o abandono do espaço. A única luz vinha da televisão. Sentado numa poltrona gasta, com o rosto parcialmente encoberto pela sombra, ele assistia sem piscar. Ao ouvir a voz de Helena, um tremor percorreu seu corpo. Aquela mulher à frente das câmeras não era mais um eco do passado. Era alguém inalcançável. Um mundo inteiro entre eles. A lágrima desceu devagar, solitária, como se enfim reconhecesse a dor que ele mesmo construiu. Mas já era tarde. Helena não sabia, nem precisava saber. Enquanto ele mergulhava no silêncio de uma janela fechada, ela respirava fundo diante da sua, aberta, iluminada, livre. Não havia ódio, nem revanche. Havia simplesmente continuidade. Ela colocou a xícara na mesinha ao lado, ergueu o rosto para o céu e fechou os olhos por um instante. Sentiu o vento no rosto, a pulsação tranquila no peito. Não precisava de mais nada. A vida seguia. E ela, enfim, havia escolhido não mais olhar para trás. Porque algumas histórias terminam não com um ponto final, mas com uma janela aberta para tudo o que ainda pode florescer. Helena não precisou gritar. Não precisou se vingar ou provar nada para ninguém. Sua vitória veio no silêncio da reconstrução, no olhar firme de quem caiu, mas se recusou a permanecer no chão. Ela foi descartada como se fosse parte de um capítulo encerrado, mas com dignidade transformou-se na autora de uma nova história, escrita linha por linha com coragem e verdade. Essa é uma daquelas trajetórias que nos lembram do essencial. A dor pode até desestruturar, mas não precisa nos definir. O que define é a escolha de levantar. E Helena escolheu. Ela recomeçou, não por impulso, mas por merecimento. Ela descobriu que sua força nunca esteve no outro. Sempre esteve nela. Sua história inspira porque é real. Porque fala de algo que tantas mulheres já viveram, mesmo em silêncio. Traições, abandonos, humilhações. Mas também fala da beleza que há em seguir, em se reencontrar, em florescer com mais consciência e liberdade. E é por isso que, agora, eu quero te ouvir. Se você também já viveu algo parecido, ou conhece alguém que viveu, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Escreva seu nome, sua cidade e conte, com o coração aberto, uma parte da sua história. Pode ser uma perda, uma superação, ou até mesmo o momento em que você escolheu recomeçar. Quem sabe sua experiência também inspire outras mulheres que estão ouvindo agora? Vamos transformar essa história em uma grande rede de apoio. Porque quando uma mulher encontra sua força, ela acende luzes em outras. Helena é a prova de que a dor pode ser um ponto de partida, mas a decisão de continuar, essa sim, é o verdadeiro ato de poder.
No canal Janelas da Vida, você encontra histórias reais, intensas e transformadoras. Mulheres que foram subestimadas, traídas, esquecidas, mas que escolheram florescer. Curta, compartilhe e inscreva-se. Aqui, cada história é uma janela aberta para um novo começo.